Pastor, amém? Amém. Seu assento em nome de Jesus. Já me deu o álibi, já foi tão cedo. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, no capítulo de número 14. Evangelho de Jesus escrito por São Marcos, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 43 até o versículo de número 52. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? A mesa da ceia está preparada. Deus abençoe. Já fez a cerimônia, a preparação da mesa, como sempre, todos os meses. Deus abençoe sua vida também grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14. Quem encontrou da glória a Deus aí? Glória a Deus. Se você não encontrou, já devia ter encontrado. Então você está em atraso. E eu vou começar a ler. E aí você acompanha aqui pelo Data Show. Ou continua procurando aí na sua Bíblia. Mas o texto diz assim: Jesus é preso. É epígrafe. Verso 43. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos fugiram. Verso 51. E o jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu. Somente até aqui, para o Glória. Aleluia. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos, ele está nos contando os eventos que antecedem o momento da crucificação de Jesus. E todos nós sabemos que já estudamos isso em escola bíblica, que o Evangelho escrito por Marcos, ele é uma narrativa de Pedro, das memórias de Pedro, daquilo que Pedro passou. Pedro vai narrando e Marcos vai redigindo, Marcos vai escrevendo. E ele foi o primeiro dos evangelhos sinóticos. Mateus, ele parte do Evangelho de Marcos para poder escrever a sua versão do Evangelho. Lucas parte dessa versão para escrever a sua versão do Evangelho. A mesma coisa com João. O primeiro Evangelho que foi escrito foi o Evangelho escrito por Marcos. E Marcos, ele vai narrando nesse capítulo 14 a preparação de Jesus, e como uma sequência de eventos vão levando Jesus até a cruz, até o momento da sua morte, do seu sacrifício. E ele começa falando no início do capítulo 14, nós não lemos tudo, mas depois você pode consultar e verificar na sua casa, que começa o capítulo 14 dizendo que os escribas e os sacerdotes, os religiosos, começam a tramar, prender Jesus na Páscoa para poder matar Jesus. E eles estavam ali tramando, estavam preparando. Enquanto eles preparavam ali o mal, Jesus seguia o seu ministério fazendo a obra. E já aqui eu quero deixar algo para poder você entender. Sempre vai ter pessoas, irmão, que vão estar tramando algo contra mim e contra a sua vida. Sempre vai ter uma pessoa no seu trabalho querendo puxar o seu tapete para te derrubar. Sempre vai ter alguém que não gosta de você tentando fazer algo para poder te parar. Sempre vai ter alguém com uma palavra contrária para tentar te abater. Sempre vai aparecer alguém que invade seu perfil do Instagram e ali invade sua rede social para poder se passar por você, enganar outras pessoas. Sempre vai ter gente querendo fazer o mal, mas enquanto eles estão planejando o mal, continua fazendo a obra que Deus colocou na sua mão. Continua no caminho que Deus colocou na sua mão. Deixa eles passar, por quê? Porque enquanto eles estão tramando mal, eles podem fazer o plano que for, fazer o projeto que for. Quem dá a última palavra é o Senhor, e só vai acontecer na sua vida aquilo que Deus permitir, aquilo que Deus determinar, porque Ele quem está no controle. Quer acreditar nisso? Quer acreditar? Aleluia. Eles tramando matar Jesus. Jesus vai para um jantar na casa de Simão o leproso. Chega ali uma mulher, quebra um vaso de alabastro com nardo puro, derrama aquele óleo sobre Jesus. Ela é julgada, devia ter pegado dinheiro, feito uma oferta para os pobres. E Jesus fala:
ela ofertou em adoração, preparando-se para mim. E aonde quer que esse evangelho for pregado, o nome dessa adoradora será lembrado. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta, irmão, é de adoração. Tem adorador aí? Tem adorador aí? Jesus gosta de adoração. A gente se impressiona com tanta coisa, mas Jesus gosta daquele ou daquela que chega, às vezes de mansinho, abaixadinho, quietinho, que não está fazendo nada para aparecer para os homens, não está fazendo para aparecer para as autoridades, mas está adorando, está adorando, está adorando. Enquanto você adora, as pessoas não te veem, mas Jesus te nota, Jesus te percebe e Jesus te reconhece. Tem adorador aí, tem adorador aí, vem. Aí, termina o jantar, Judas sai e vai se encontrar com os sacerdotes, aqueles mesmos que estavam tramando matar Jesus, para poder combinar como seria feito, como eles vão colocar o plano em prática. Judas combina o preço, 30 moedas de prata, beleza, então assim, vou encontrar ele, eu vou dar um beijo, aquele que eu beijar, esse vai ser o sinal de quem ser homem. Por que eles combinaram assim, irmãos? Porque os historiadores dizem que, primeiro, os judeus, eles têm praticamente todos, assim, é por uma questão até de genética. Eles têm muito parecida a altura, a cor da pele, todos eles usam barba, as roupas eram muito parecidas. E Tiago, que era o irmão de Jesus, ele era muito parecido com Jesus fisicamente. Então você imagina eles lá no alto do monte, tudo escuro, não tinha iluminação elétrica, não tinha nada, todo mundo com a roupa igual, todo mundo barbudo, todo mundo parecido. Então a chance deles confundirem e tentarem prender a pessoa errada era grande. Então Judas fala assim: eu conheço ele de perto, eu sei quem é, então quando chegar lá eu vou identificar quem é, e aquele que eu beijar é esse homem. Aí vocês prendem que vocês não vão se confundir. Aí eles combinam tudo e ali Judas sai e vai se juntar aos discípulos. Enquanto Judas está tramando também um plano para atrair Jesus, os discípulos estão começando a preparar a última ceia. Jesus fala para eles: vai, no caminho vocês vão encontrar um homem, e esse homem vai guiar vocês. Ali vocês vão dizer para esse homem: o Senhor Jesus quer fazer a ceia na sua casa. Jesus quer entrar dentro da sua casa. Jesus escolheu a sua casa para passar esse momento especial. Você aceita receber Jesus, e aquele homem vai guiar vocês até a casa dele, e na casa dele vai ser feito o preparativo. Na casa dele vai começar os preparativos. E eu quero dizer, Jesus está hoje pedindo para poder entrar e cear também na sua casa. Se você quiser, você vai sair levando Jesus para casa e vai começar um preparativo para algo diferente. Talvez você ache que experiências sobrenaturais a gente só vive dentro da igreja, mas não, a gente aprende aqui e começa a acontecer milagre dentro de casa. Eu quero profetizar para pessoas aqui que vieram no culto da família, que pastor, no meu trabalho vai bem, eu estou com saúde, no dinheiro, na vida financeira está bem, mas dentro de casa a coisa está estranha. Jesus vai fazer milagre dentro da sua casa, Jesus vai agir dentro da sua casa, Jesus vai trabalhar e operar dentro da sua casa, dentro da sua casa acontecerá o sobrenatural. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Aí eles voltam lá, preparam ali a mesa da ceia. Jesus chega com os discípulos, vai fazer a celebração da última ceia. Aí todos conhecem a história. Jesus pega ali o pão, fala: olha, aquele que mete a mão no prato comigo, aquele que eu der um bocado molhado, esse vai me trair, porque ele sabia o que Judas ia fazer. E aí eles estão ali e tal, acaba a ceia, está terminando, Judas sai para poder se preparar para entregar Jesus. Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele junta os discípulos, aí já não eram mais 12, eram 11, porque Judas já tinha saído. Ele junta os 11 discípulos: só vamos comigo até o monte, porque eu estou precisando orar. Jesus estava com a alma angustiada, ele estava triste, ele estava preocupado, ele estava ansioso. E aí nesse momento, ao invés de ir para as redes sociais desabafar, ao invés de querer ir para o shopping gastar um monte de dinheiro para aliviar a ansiedade, Jesus foi orar. Você consegue orar para um irmão e falar assim: quando você estiver triste, quando você estiver preocupado, quando você estiver ansiosa, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar.
fica aqui nesse ponto aqui. E chamou os três para um particular, Pedro, Tiago e João, vamos lá, mais para o íntimo, mais para a profundidade comigo. E aí Jesus chega para eles e fala assim, minha alma está angustiada até a morte. Eu estou muito aflito, eu estou muito angustiado, e eu vou falar com o Pai, fiquem aqui e estejam orando comigo, estejam intercedendo pela minha vida enquanto eu estou no particular com o Pai. Aí Jesus vai uma vez, vai orar, fala, Pai, se possível, se for possível, afasta de mim esse cálice, que esse cálice possa passar de mim sem que eu seja obrigado a beber. Contudo, se não for possível, eu vou tomar, eu vou beber o cálice e eu vou passar, porque eu sei que é um processo, eu sei que é um propósito. Se for possível evitar de sofrer, se for possível evitar que eu passe por tudo isso, lógico, humanamente falando, eu quero evitar, mas se não for possível, e eu sei que o Senhor estará comigo no meio desse processo. E que eu quero abrir um parênteses para falar algo para você, irmãos. Às vezes a gente quer evitar passar por todas as dificuldades e processos da vida. Mas Deus não me avisou. Tem coisa que Deus não avisa a gente, sabe por quê? Porque se Ele avisasse, a gente ia tentar mudar, escapar, sair para lá e para cá. E Deus tem alguns processos que a gente tem que passar. Existem certos processos, existem certas situações que a gente gostaria de fugir, de evitar, mas Deus sabe o propósito. O que eu tenho para te dizer é, os processos que Deus permite na nossa vida, quando a sua vida está nas mãos de Deus, eles contribuem, eles fazem parte de um plano maior do Senhor para algo que você vai entender lá na frente. Talvez hoje você não está entendendo, talvez hoje só está doendo, talvez hoje você só está chorando, talvez você olhe para a direita, para a esquerda, não está entendendo nada, mas amanhã você vai passar, você vai entender, você vai glorificar, e o que hoje é prova, amanhã vai virar testemunho de vitória na presença de Deus. O que hoje é motivo para chorar, amanhã vai virar uma história para contar, e um aprendizado na presença do Senhor. Então não queira diminuir o processo, não queira pular o processo, não queira pular de fase, passe os processos do Senhor, porque eles são essenciais para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. E Jesus entende que ele tinha que passar, e ele se levanta preparado para aquilo que ele tinha que enfrentar. E aí nesse momento Judas se aproxima de Jesus, vem junto com ele sacerdotes, escribas e uma grande multidão, com porretes, com pedaços de pau, com pedras, tudo preparado ali, uma barulheira, uma algazarra. E aí Judas chega, dá um beijo em Jesus, indicando quem era, e só para ele, amigo, para que vieste? Ele fala, Rabi, sou eu. E aí os homens dos sinérios, vendo quem era Jesus, vão partir para prender Jesus. E quando eles prendem Jesus, seguram Jesus só pensa assim, não precisa tudo isso. Eu estava todo dia no templo ensinando, nunca tentei fugir dos meus processos, eu vou seguir vocês porque eu entendo o processo de Deus na minha vida. E Jesus vai como um cordeiro mudo para ser preso e depois vai passar pela cruz, como todos sabemos a história. Mas todos os outros discípulos, todos, diz o texto aqui, eles fugiram, saíram correndo, foram embora. E aí, se você ler o relato desse texto em Mateus, se você ler Lucas, se você ler João, eles narram de uma maneira um pouquinho diferente, mas nos outros evangelhos a história termina aqui. Os discípulos fugiram e Jesus vai preso para poder ser levado para Pilatos, para Herodes, para o Sinédrio, e ele vai seguir seu caminho. Só que no evangelho de Marcos acrescenta os últimos 2 versículos que nós lemos. Ele fala assim, todos os discípulos fugiram, mas tinha um jovem que seguia Jesus, e esse jovem, com o corpo enrolado em um lençol, envolto em um lençol, ele estava escondido, observando tudo o que se passava. Ele estava num cantinho ali escondido, talvez atrás de uma árvore, de um arbusto, de uma pedra, ali observando os fatos, vendo o que estava acontecendo. E quando todos os discípulos fogem e Jesus é levado preso, ele continua ali escondido, esperando todo mundo ir embora para ele poder voltar para casa. Só que nesse momento, um dos homens da multidão, uma das pessoas que estavam ali, vê aquele jovem e fala, ei, você que está escondido, ei, você que está enrolado no lençol, ei, você que está no cantinho, vem aqui. E aí eles vão para poder prender o moço, e eles seguram, alguns pelo braço, outros talvez tentando pegar ele pelo pescoço, pelo ombro, e quando ele vê que a multidão corre em direção a ele, e os homens tentam agarrá-lo, o que acontece? Ele sai correndo. Nessa fuga, como ele estava enrolado no lençol, os perseguidores agarram o lençol fica na mão dos perseguidores, e ele nu foge, e vai embora.
E aí, esse texto, ele passa despercebido por muitas pessoas. Por quê? Porque parece um detalhe sem importância. Mas essa história tem algo muito interessante e importante para ensinar para mim e para a sua vida nessa Santa Ceia dessa noite. Porque é uma pergunta aqui: quem que é esse jovem? E alguns historiadores dizem, pastor, que esse jovem, esse moço, era Lázaro. Por quê? Porque Lázaro, quando ele morre e Jesus ressuscita, ele estava coberto com um lençol. Então, que depois que Lázaro ressuscita, ele começa a andar para todo lugar que ele ia, levando aquele lençol como uma prova. Aquele lençol era uma mortalha. Então, ele andava com aquele lençol como prova de que ele tinha morrido e que agora Jesus tinha ressuscitado, ele estava vivo. E o lençol era prova de que ele havia morrido e sido sepultado. Então, alguns dizem que esse jovem era Lázaro. Outros dizem que esse jovem era aquele jovem rico. Aquele que se aproxima de Jesus e fala assim: Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: olha, cumpra os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, faz o que é certo, não fuma narguilé, nem vape, nada dessas coisas, não vai no forró, não vai em lugar sem pedir para o seu pai, não enche a cara no final de semana, não faz nada errado e vai dar tudo certo na tua vida, vai ser menos. Aí ele fala: Jesus, tudo isso eu já faço. Aí ele fala: esqueci, ainda te falta uma coisa. O que é, Jesus? Vai, vende tudo que você tem, anuncia seu iPhone 15 lá no Facebook para você vender. Se precisar de ajuda, até conheço alguém que está anunciando umas coisas na internet. Meu Deus. Diga o seu contato. Anuncia lá, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, traz aqui. E aí depois você me segue. E aí o jovem foi embora, sozinho, triste. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades e ele não queria se desfazer daquilo que ele tinha para andar com Deus. E aí o que acontece? Ele foge. E aí eles dizem que ele fica envergonhado. Mas ele continuava seguindo Jesus, mas seguindo Jesus à distância, seguindo Jesus escondido, seguindo Jesus só observando o que estava acontecendo. E aí que esse jovem, esse moço, seria esse jovem rico. Mas tem uma terceira linha teológica. E essa é a que faz mais sentido para nós nessa noite, é a que eu creio, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Esse jovem não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio João Marcos, autor desse evangelho. Marcos era esse jovem. E a tradição cristã nos ensina, os estudiosos e arqueólogos nos ensinam que João Marcos, ele era um seguidor muito próximo de Jesus. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, a gente tem os nomes deles tudo certinho, tem os 12 eram o grupo principal, a cúpula de Jesus. Mas além desses 12, capítulos depois, você vai ver que Jesus chama um outro grupo, um grupo de 70, que estavam ali para ajudar aqueles apóstolos a fazer a obra. E a história nos conta que Marcos faz parte desse grupo de 70. E ele andava com Jesus. Jesus ia pregar, Jesus ia anunciar a palavra, ele estava junto, Jesus ia para o deserto, ele ia junto, ele ia sempre andando. Só que teve um momento em que Jesus fez um discurso muito duro. Jesus fez uma pregação, daquelas pregação que bate, que machuca, aquela pregação pesada. E aí, os que estavam ao redor de Jesus falaram assim: Jesus, é muito duro esse discurso. Quem, pois, poderá ouvir essas palavras e suportar? E aí Jesus fala para eles assim: se vocês não quiserem, não tem força para ouvir, então pode ir embora. E muitos dos discípulos vão embora. E Marcos estava dentro do grupo dos que foram embora. Mas alguns ficam. E Pedro fala assim: Jesus, o discurso foi duro, a palavra foi dura, mas para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. A palavra foi dura, mas é uma palavra que ela é dura aqui, mas ela traz cura no momento seguinte. É uma palavra que nos confronta aqui, mas não para envergonhar, mas para endireitar o nosso caminho, só você andar em caminho direito. A palavra ela foi dura, mas ela foi dura, sabe por quê? Porque a Bíblia não foi escrita para passar a mão na nossa cabeça e para passar pano para os nossos erros. A Bíblia foi escrita para nos apontar o caminho para a salvação e para a vida eterna. E muitas vezes, para alcançar esse caminho, a gente tem que abrir mão, a gente tem que ser confrontado, a gente tem que renunciar, e a gente não gosta. Fala: é duro, aí o pastor está pregando uma palavra dura, aí meu líder está pegando pesado, aí meu pai e minha mãe estão brigando muito. Mas eu quero te dizer, louve ao Senhor e agradeça a Deus toda vez que você for exortado, toda vez que você chama a atenção. Sabe por quê? Porque quando Deus exorta, é porque Ele te ama, é porque Ele se importa com você, e é porque Ele te quer na presença dEle, firme e não perdido em qualquer lugar. Irmão, quando Deus para de nos exortar, é porque Ele deixou a gente seguir a nossa própria sorte. Quando Deus nos exorta,
Ele está querendo trazer a gente para mais perto dele. Obrigado, Jesus. Aleluia. E Marcos vai embora, segundo a história desse grupo de 70 presbíteros. E daquele dia em diante, ele fica envergonhado. Meu Deus. Ele fica constrangido. E ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a observar o que Jesus fazia, escondidinho. Ele já não fazia mais parte daqueles que estavam na adoração. Ele não fazia mais parte daqueles que estavam na linha de frente. Ele não tomava mais a frente. Ele começa a ficar ali escondido, guardado no canto. E começa a se enrolar em algumas situações. Presta atenção que eu vou te falar uma coisa. E a palavra de hoje ela é bem simples. E até por causa do tempo, ela é bem breve. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Tem pessoas que entraram aqui hoje, irmãos, que estão como esse jovem aqui da nossa história. São pessoas que Deus tem um chamado na sua vida, que Deus ama você e você ama a Deus. Só que você não está conseguindo assumir daquele passo de compromisso e andar com o Senhor na linha de frente. Você fica andando com o Senhor escondidinho pelos cantos, só observando o que está acontecendo. Não quer tomar, pastor Simária, eu sou uma irmã, eu quero fazer parte do departamento das guerreiras de Cristo. Eu sou varão, eu vou entrar aqui no grupo de jovens, eu vou guiar junto com os irmãos da Torre Forte. Eu sou jovem, eu vou deixar de lado as situações, as práticas do mundo, e eu vou entrar para esse grupo que eu sei que vai ser bênção. Pastor, eu estou aqui, eu quero descer as águas, eu quero batizar. Pastor, eu estou aqui, eu quero ser um obreiro na tua casa, eu quero ficar na porta, eu quero interceder, eu quero orar. Tem pessoas, irmãos, que vêm, só que ele só fica de longe, só fica no cantinho, só fica observando, e Jesus está te falando assim hoje eu vou permitir que alguém vai te ver nesse cantinho. Hoje Jesus está te vendo escondido aí, ele está te vendo escondido aí, e ele vai te trazer para o meio, vai te trazer para o movimento, ele vai te trazer para onde as coisas acontecem. Jesus vai dizer assim para você: chega de ficar escondido, chega de ficar no cantinho. É noite que Jesus vai te trazer para o momento principal, para o centro dos acontecimentos, e o nome dele vai ser glorificado. O seu ministério vai começar a desenrolar a partir de hoje. Jesus vai desenrolar ministério de pessoas aqui nessa noite, porque tem pessoas que são enroladas. Esse jovem, pastor, ele estava enrolado em um lençol. Ele estava enrolado no lençol. E tem gente que está aqui enrolado, pastor, eu não consigo. Eu estou enrolado com essa situação. Eu estou enrolado com a minha vida sentimental. Eu estou enrolado na minha vida financeira. Eu estou enrolado com as coisas do passado. Eu estou enrolado com o vício que eu tenho do mundo. Hoje Jesus vai te desenrolar aqui nessa noite. Ele vai desenrolar aquilo que te prende, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está fazendo você ficar preso. Ele vai tirar, ele vai arrancar, e você vai sair daqui livre na presença de Deus. Quem conhece pessoa enrolada aqui? Tem pessoa que é enrolada, ele te enrola, e vai se enrolando, e vai enrolando. Tem gente que é enrolado, tem gente que é enrolão, tem gente que é os dois. Jesus vai desenrolar nessa noite. Aleluia. Jesus não tira o lençol de Marcos para envergonhá-lo. Era para que ele entendesse que da presença de Deus ninguém se esconde. Talvez Marcos venha no culto da quinta, quando a gente falou de Jonas, que Jonas se esconde no quarto do barco, mas ele continuou escondido. Aí Jesus vem aqui hoje dizendo assim: ei, se você não obedeceu, não ouviu a palavra de quinta, não saiu do fundo do navio, hoje eu estou te chamando de novo e estou dizendo que ninguém se esconde na minha presença, que ninguém se esconde na minha palavra, que ninguém se esconde no meu chamado. Eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um projeto na tua vida, e eu não estou abrindo mão, eu estou te chamando, eu estou oferecendo o meu sinal, porque as coisas vão começar a acontecer. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Jesus quer tirar aquilo que nos cobre, para que a gente possa mostrar aquilo que a gente verdadeiramente é, com as nossas qualidades e com as nossas falhas e defeitos. Jesus sabe o que está por baixo do lençol, ele vê. Só que às vezes a gente coloca o lençol para cobrir, os outros não
ver, mas Jesus já viu embaixo do lençol. E o que ele quer não é expor para envergonhar, mas é mostrar para você que ele te conhece. Ele conhece a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Irmãos, a história nos diz que Marcos era uma pessoa que ele nasce num lar, pastor Inácio, presbítero Eduardo, que a mãe dele era judia e o seu pai era não judeu. Então dentro da casa de Marcos era uma confusão. Uma queria levar ele para a igreja, o outro queria levar ele para outro lugar. E aí um falava que Jesus era bom, o outro falava que Jesus não prestava. Um falava que tinha que dar dízimo, o outro falava que era dar dinheiro na mão de pastor, o pastor estava roubando. Um falava que podia só ouvir música de crente, o outro falava que podia ouvir o funk, não tem problema. Um falava que não podia beber, o outro colocava cervejinha no copo. Um falava que era isso, outro falava que era aquilo. E dentro de casa era aquela confusão. E às vezes tem pessoas aqui dizendo assim: eu vou na igreja, eu escuto a palavra, mas dentro da minha casa a coisa está uma confusão. Eu vou me enrolando nessas coisas. Jesus manda te dizer: eu sei o contexto, eu entendo o que está acontecendo, mas você não pode continuar se enrolando nessas situações. É dentro de você, dentro da sua casa, ser aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que faz a diferença. Não deixa as coisas na tua casa te enrolar, não. Ah, mas meu marido não quer vir para a igreja, ele não quer estar enrolado. Desenrola você, vem aqui desenrolar o marido. Ah, mas meu filho não quer, deixa ele enrolado lá e vem você desenrolar aqui, porque enquanto você está aqui, Deus vai dando livramento lá, Deus vai alcançando lá, Deus vai visitando lá, Deus vai fazendo obras. E o que hoje tem coração de pedra, o que hoje está com o coração duro, o Senhor vai dar livramento, irmão. A gente tem aqui dentro da igreja muitos e muitos exemplos de pessoas que começaram a vir sozinho, jovem que veio sozinho, hoje a família está aqui, irmã que veio sozinho, e o marido não queria que viesse, e hoje o marido está sentado do lado adorando e louvando o nome do Senhor. Tem pessoas que vieram aqui, os filhos não vinham, e hoje os filhos estão aqui adorando. Irmão, desenrola a sua vida, vem na presença de Deus, deixa ele fazer, deixa ele usar, deixa ele operar, deixa ele agir. Eu vou encerrar aqui. Parece que a história termina assim. Uma pessoa enrolada, sai correndo, mas não terminou assim. Marcos sai correndo naquele momento. Não sei nem para onde ele foi. Mas é o momento que ele parou e pensou e falou: não dá para continuar assim. E Marcos reaproxima a sua vida e o seu coração de Deus. Começa a andar com os apóstolos. Ainda tem falhas? Tem. Ainda tem erros? Tem. Ainda tem coisas para melhorar? Muitas. Mas ele decide parar de se esconder e começar a enfrentar as situações. Marcos começa a se apresentar para fazer aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E quando a gente vê esse relato aqui, eu acho lindo. Quando todos os discípulos vão embora e só fica Marcos lá, nenhum dos discípulos viu o que aconteceu com ele. Ele podia não ter contado essa parte aqui da história, porque ninguém estava lá para saber. Mas ele conta. Sabe por quê? Porque ele deixa isso como um testemunho, um exemplo. Dizendo assim: um dia, lá atrás eu fui alguém enrolado. Um dia lá atrás eu fui alguém que não queria compromisso, queria só ficar escondidinho observando. Mas Jesus mudou a minha história. Glória a Deus. E assim como ele mudou a minha, e um dia eu fugi, no outro dia eu estava aqui, estou aqui escrevendo o Evangelho e colocando meu nome na história. E eu quero que isso seja testemunho para você. Talvez você entrou hoje com a vida enrolada, talvez você entrou aqui meio decepcionado, meio sem saber que caminho seguir, mas Jesus está hoje te trazendo para o centro dos acontecimentos, dizendo assim: a sua história não termina com essa situação, pelo contrário, ele está colocando uma vírgula e começando a escrever um novo capítulo, um novo parágrafo, uma nova fase da sua história. Porque quando Jesus nos chama, ele se responsabiliza por nós. Quem